Conversa de Carro. Apresentação: Renato Rossi. Well, I told you once and I told you twice, but you never listen to my advice. You don't try very hard to please me, with what you know it should be easy. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, I'm sorry, girl, but I can't stay feeling like I do today. There's too much pain, too much sorrow, 'cause I'll feel the same tomorrow. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, this could be the last time. This could be the last time. Maybe the last time. I don't know. Oh no. Oh no. Well, I told you once and I told you twice. Bom dia, prezados amigos da Guaíba. Estamos iniciando mais uma Conversa de Carro por essa grande Rádio Guaíba, grande e poderoso Grupo Record. Um prazer de estar no Grupo Record, como sempre. E estamos aí, né, num momento muito difícil da economia global, um momento muito difícil para o mundo. Realmente, nós estamos em 2026, né, com todo avanço tecnológico, com todo avanço social, econômico, em todas as áreas, os problemas ainda humanos são resolvidos pela guerra, né? A destrutiva guerra que nunca fez nenhum benefício para a humanidade, né? A não ser morte, destruição, recuperação de países, como houve, por exemplo, a terrível destrutividade na Alemanha na Segunda Guerra Mundial, né? O que o fascismo fez contra a Alemanha, destruindo um povo culto, um país que era progressista, maravilhoso, e que acabou com um déspota, né? Um louco, com Hitler, né? Que praticou, além de iniciar uma guerra, ele fez até agora um dos piores genocídios em relação à morte de judeus, ao Holocausto, ao Shoah, um dos piores genocídios que a humanidade conheceu. Não levou a nada, né? A Alemanha até hoje paga o preço de uma guerra perdida, de uma loucura coletiva, e agora estamos vendo aí já o prejuízo tremendo que está havendo para a economia global com este fechamento do Estreito de Hormuz. O Irã não vai abrir mão disso, e a guerra está se agravando cada vez mais. Eu confesso que hoje é sábado, eu gravei esse programa, né, na sexta-feira, portanto acredito que não tenha mudanças tão extraordinárias na guerra, mas o que nós estamos vendo é que já o fator econômico está... Claro, fator humano nem se fala, né, amigos? Fator humano não tem cabimento, né? Também a maneira como o Donald Trump se refere a uma cultura milenar, a cultura do Irã, que não tem nada a ver com assassinos, isso é uma visão muito crua, muito primitiva, né? Uma visão política e sociológica extremamente primitiva, definir povos por uma questão religiosa. E eu acho também, por outro lado, que o Irã tem todo o direito de ser um país muçulmano.
como pode ser um país com uma grande influência evangélica, uma grande influência católica, as pessoas têm suas crenças, né? Que não podem ser reprimidas ou referidas de uma forma pejorativa, como, por exemplo, Donald Trump fala a respeito da cidadania do Irã, de um povo de gente má, de gente bandida, de gente cruel. Eu acho que ele não conhece nada, né, da cultura islâmica, que é uma cultura riquíssima, de milênios, né? E o Irã não é isso que ele está falando, não, né? Um país belo, um país de gente bonita, não é por aí. Eu já estive em Teherã, eu sei do que eu estou falando. Bom, mas o que está havendo agora no plano econômico e também da indústria automobilística, está se vendo já os fatores negativos, né, dessa guerra, porque de 1 bilhão de automóveis que circulam pelo mundo, 99% são carros a combustão. Reparem que, embora o motor elétrico tenha mais de um século de vida, né? Lembrando que a primeira viagem já se usava a Berta Benz, que era a mulher do engenheiro Carl Benz, que fundou a Mercedes-Benz. Ela já usava carro elétrico nos seus bordejos lá pela Alemanha, mas ela ficou mais famosa, a Berta, de ter feito uma roteiro dentro da Alemanha no primeiro carro a combustão. Isso no final dos anos antes do ano de 1900, né? 1890, mais ou menos, ela fez a sua viagem, famosa viagem da cidade de Mainz à cidade de Frankfurt, mais ou menos um trajeto de 120 quilômetros, ela fez com o primeiro carro a combustão. A partir daí, a humanidade foi só combustão, né? Nós estamos aí com um século de carros a gasolina e carros a petróleo. Não somente a gasolina, mas também o diesel tem uma participação tremenda também na motorização. E paradoxalmente, o mercado sempre foi o mercado mais evoluído do mundo, que é o mercado europeu, em termos de automóveis. Então aí as grandes marcas europeias, até hoje no mercado mundial com uma posição predominante. O diesel foi sempre o combustível preferido da Alemanha. As montadoras alemãs fizeram sucesso com os carros a diesel, inclusive no mercado norte-americano. Eu lembro das grandes campanhas publicitárias nos Estados Unidos da América com o Blue Diesel, né? Que era o Blue Diesel, era o slogan que a Audi usava para os seus carros a diesel. Aliás, foi uma desgraça para a Audi esse Blue Diesel, né? Porque o Blue Diesel não era Blue Diesel, era o Black Diesel, né? Agora foi aí nos anos 80, quando a Audi foi pega com a boca na botija, no sentido de, olha que expressões maravilhosas eu estou usando hoje, boca na botija. Isso é uma expressão brasileira muito antiga, bem antiga, mas como eu sou antigo, dá para usar também essa expressão. Ela foi pega sem querer, né? Com toda essa história do Blue Diesel que eu frequentei, porque eu estava nos salões de Frankfurt, acredito que isso foi lá por 1987, o início dos anos 90, quando começou essa história de Blue Diesel da Audi, que era o diesel que poluía menos, né? Porque a Audi queria ser aceita pelo público americano, que sempre gostou muito dos carros a gasolina, né? E ela conseguiu vender aí alguns milhões de carros a diesel com campanhas publicitárias e fazendo carros de grande desempenho também, não é só a campanha publicitária. Mas aí quando eu falei pegar a Audi com a boca na botija, porque a Audi falsificava os motores a diesel. Havia um grupo de engenheiros falsificadores dentro da Audi, foi descoberto esse grupo, era uma máfia que tinha lá, mas essa máfia recebia apoio do presidente da Audi, o Martin Winterkorn. Esse cara foi um mistificador, um falsificador. Aliás, o Martin Winterkorn passou por vários julgamentos lá na Alemanha e tal, e não pegou cadeia, não pegou nada, né? Passou batido. Até porque, acho que por questões de orgulho alemão e
dos governos alemães não quererem prejudicar a indústria automobilística alemã, meio ficou escamoteado, ficou encoberta essa grande mistificação dos motores a diesel da Audi, que acabaram gerando processos que até pouco tempo atrás a Audi ainda estava pagando indenizações dos proprietários desses carros com motores falsificados. Era um software que eles usavam. Esse software, nas bancadas de teste da Comissão Europeia de Meio Ambiente, ele se comportava como um garoto comportado, como um cidadão do bem. O chip era um sem vergonha, um mistificador. Aí, na bancada de testes, ele mostrava um baixo nível de poluição e acabou isso usado como um grande marketing. Por isso que eu disse que a Audi começou a usar esse marketing do Blue Diesel. Era o Blue Diesel que não poluía. E não era nada disso, né? Os carros eram altamente poluidores. Quando o carro saía da bancada de testes, ele ia para o uso normal, aí o software passava a ser um software mau caráter, ele agia contra o meio ambiente, ou seja, ele não reduzia, ele mudava os parâmetros do carro e o carro passava a poluir muito mais, em compensação também ficava mais potente. Isso foi uma enorme mistificação. Houve uma grande perda de prestígio da Audi que até hoje a Audi ainda fica assim, o alemão tem pé atrás quando compra um Audi, embora os carros da Audi sejam de grande qualidade hoje, com certeza, como eram também. Não é que houve um protesto de centenas de milhares de pessoas que compraram esses carros e foram enganados pela Audi, né? Isso num país como a Alemanha, que dificilmente suporta mistificações, até pelo trauma histórico que ela passou, né? Ela engoliu um regime genocida como se fosse um regime aceitável. Lá o nacional-socialismo do Hitler, né? Então a Audi, os alemães têm muita bronca de coisas que não sejam absolutamente corretas. E ficou então esse mal-estar, né, gerado por um combustível que é o diesel. Mas a indústria automobilística da Alemanha, que ainda domina o segmento de luxo no mundo, ela continua produzindo seus carros a diesel. Claro, são motores agora bem mais confiáveis, né? A mistificação, como eu disse, o grande mistificador, aquele que mandou, o presidente mundial da Mercedes, da Audi, que eu conheci pessoalmente na Alemanha, era um cara, aliás, de uma arrogância espantosa. Ele não pegou cadeia, não pegou nada, apenas ele acabou com a carreira dele, né? Ele ficou com uma péssima imagem na Alemanha, nunca mais se recuperou, foi pro ostracismo, né? Ele que teve todo o poder do mundo naquela época, dos anos 90, quando ele presidia a Audi, era uma pessoa extremamente requisitada pela imprensa, já que a Audi era uma marca fortíssima no mundo naquela época, né? Hoje todas essas marcas alemãs começam meio a ser corroídas por esse sucesso absurdo dos chineses no mercado mundial. Agora a nossa seleção musical e voltamos a seguir.
Estamos apresentando Conversa de Carro. Bom, amigos, continuando com o programa Conversa de Carro, estamos falando um pouco aí sobre questão de combustíveis, né? E o diesel recuperou seu prestígio, né? Depois de toda essa mancada total aí da produção dos motores falsificados. E hoje a corrosão da fama, né, do poder da indústria automobilística alemã está acontecendo pelo sucesso dos carros chineses aí no mercado mundial, né? E chinês não tem nada a ver com o diesel, né? Aí nós voltamos à questão dessa crise tremenda que está havendo no Estreito de Hormuz. Por lá passa mais de 80% da produção mundial de petróleo. O mundo continua movido a petróleo, embora o sucesso dos carros elétricos chineses, carros eletrificados. E aí também tem o problema da China aí no meio dessa história, porque a China pegou uma fama de ter uma indústria automobilística tremendamente inovadora, porque é uma indústria automobilística que produz carros elétricos, né? Ninguém no mundo produzia carro elétrico até pouco tempo atrás, foi os chineses que lançaram os carros elétricos no mundo. Lembrando que o carro elétrico começou a fazer sucesso há pouco tempo atrás, né? Era um ilustre desconhecido. Inclusive na década de mudança dos passagem para os anos 2000, começou a haver uma grande força do hidrogênio no mercado europeu, estimulado pela Mercedes-Benz, com a sua frota de hidrogênio, que inclusive deu a volta ao mundo lá por 2012, mais ou menos. E o hidrogênio começou a ter uma força muito grande até o aparecimento e o surgimento dos primeiros carros elétricos fabricados na China, porque a China teve a sua fase de combustão, que foi um verdadeiro vexame, né? Eram carros muito ruins, inclusive marcas que estão fazendo muito sucesso agora no mercado mundial. Eu dou um exemplo da Geely, que esteve aqui no Brasil. Eu não estou nem andando as datas precisas, porque é muita informação, né, amigos? Mas ela esteve aqui no Brasil nos anos 90. E o que aconteceu é que a Geely apresentou ao mercado brasileiro carros de baixa qualidade, sem dúvida nenhuma. Eu andei em quase todos, né? O GC3, o E7. Bom, vocês veem que naquela época o escritório da Geely no Brasil, juntamente com o José Luiz Gandini, que até hoje é o cara que representa uma marca de grande credibilidade no mercado mundial e de uma tecnologia mais que satisfatória, que a Kia, o Gandini também passou num determinado período a representar a Geely. Eu não vou dizer que eram carros absurdamente ruins, não. Mas não dá para comparar um Geely de hoje com o Geely a combustão. Hoje os elétricos da Geely são carros de grande qualidade, excelente qualidade. Eu acabei de fazer 2 semanas de testes com o Geely EX2, um teste que acabou muito mal, realmente, depois eu conto para vocês, mas que começou muito bem e transcorreu otimamente, porque o carro EX2 é um excelente automóvel da Geely, elétrico. Então agora, o que nós temos aí, né, aí eu volto para falar, eu não quero me enrolar aqui no que eu estou falando, né, amigos? São muitas ideias que surgem, no sentido desta crise mundial. O que vai acontecer a partir de agora, por exemplo, se houver um recrudescimento dessas ações bélicas entre Estados Unidos da América e Irã, e o Irã também está atacando refinarias em outros países árabes, pode haver uma crise petroleira enorme no mundo, né? Ali mais de 80% do petróleo mundial passa pelo Estreito de Hormuz. Nessas últimas semanas houve já um tremendo acréscimo de demanda de carros elétricos nos mercados mundiais, incluindo algo quase inviável, impossível, porque
Os carros chineses pagam um imposto enorme para entrarem no mercado norte-americano. Por isso que até agora as grandes marcas chinesas automobilísticas, eu falo da SAIC, eu falo da Geely, enfim, Xpeng e tantas outras, a MG, outras que estão aqui no Brasil, Moda Jayco, Chery, elas nem querem entrar no mercado americano porque elas vão ser oneradas por um imposto tremendo. É claro que elas perdem um tremendo mercado, que é o mercado norte-americano, mas com essa crise toda, espertamente, o seu Elon Musk lá com a Tesla, que andava meio bamboleante, ele também baixou o preço dos carros da Tesla e começou a vender de novo um monte de carro elétrico. Aliás, os carros da Tesla têm excelente qualidade, né? Eles não estão no Brasil, mas se tivessem, o consumidor ia ter esse contato com carros que têm uma ótima dirigibilidade, que têm uma tecnologia muito avançada. A Tesla não se impôs no mercado norte-americano inicialmente por falta de qualidade, ao contrário, se impôs pela sua grande qualidade tecnológica. E o espertalhão do Elon Musk, o espertão, né, o cara, para ser o cara mais rico do mundo, não pode ser burro, né? Ele simplesmente baixou o preço, todos sofreram um rebaixamento de preço, e a Tesla está vendendo muito nos Estados Unidos da América, porque está havendo uma procura surpreendente por carros elétricos, e eu acho que está todo mundo sentindo o pepino, né? E não sei se o senhor Donald Trump vai sair bem dessa enrascada lá no Irã. Então, o petróleo, a produção de petróleo já está sendo prejudicada, petroleiras, refinarias estão sendo atacadas, pode ser ataques muito mais brutais, e até a gente pensa assim que é impressionante essa força bélica do Irã também, né? E surpreende o mundo, né? Que eles têm milhões de mísseis estão sendo jogados lá para todo lado, então não é um país que esteja despreparado ou desprotegido. Eles escondiam muito o jogo, agora eles estão jogando um jogo pesado também. Mas isso não serve para ninguém, né? Não interessa se é jogo pesado de cá, jogo pesado de lá. Guerra não resolve nada, e ainda mais esse tipo de guerra que é também uma guerra pelo petróleo, né? Porque, na verdade, o Trump, ele quer o domínio ali total do Estreito de Hormuz para fazer o que ele quer, né? Ter um máximo de petróleo fluindo para onde? Para o mercado norte-americano, evidente, né? Mas, de qualquer maneira, nessas últimas semanas, nós estamos vendo aí uma procura muito grande de carros elétricos nos principais mercados mundiais. A Europa nem se fala. A Europa, ao natural, a Europa está se transformando num continente elétrico, né? Todos os países nórdicos da Europa já são tomados por carro elétrico, os 10 mais vendidos são elétricos, os postos de recarga são colocados aos milhares, tem uma estrutura elétrica tremenda lá naqueles países nórdicos. Eu estou falando da Dinamarca, da Noruega, da Finlândia, da Islândia e por aí vai, né? Toda a Suécia, que é um grande mercado automobilístico. Então, o que acontece é que determinados pontos do mundo estão se transformando em mercados elétricos, de eletrificação. Inclusive, o elétrico que está vendendo na Europa não é o híbrido. O europeu não gosta de carro híbrido, não compra carro híbrido. O híbrido foi aquela invenção japonesa da Toyota, né, que lançou em 1997, exatamente, lançou o primeiro Prius, né? E eu me lembro que festa foi a chegada desse Prius no Brasil. O Prius ganhou até bolinho de aniversário, entendeu? Champanhe, quando foi lançado. O Prius chegava nas oficinas, eles colocavam proteções ali na área do motor e mandavam, olha, cuidado, não se aproximem. Esse motor elétrico pode ter descarga de até 4.000 volts. O Prius era até apavorante. Depois, andando naquele Prius, como eu andei para burro naquele Prius, não tinha nada de excepcional, né? Ele era um carro com motor a combustão, motor elétrico, a Toyota tem uma qualidade, carrinho bom de andar, mas não era excepcional de jeito nenhum. Mas fez um sucesso bárbaro. Até hoje eu acho que já venderam mais de 14 milhões de Prius no mundo.
E agora é o elétrico, então, o puro elétrico que está vindo com força. Como eu disse, né? Ninguém tem bola de cristal por aqui. Lá sei eu o que vai acontecer com essa guerra do Irã. Mas se o negócio recrudescer, realmente nós vamos ter aí uma invasão elétrica no mundo já nas próximas semanas. Vamos agora, sempre com o nosso rockinho básico. Hoje é Stones aí comandando o programa, porque o vovô Mick Jagger, que está com 82 anos, o vovô, pula que nem um demônio. E não, pula que nem Deus, né? Não vamos citar demônio, porque demônio não está com nada. Mas ele é um cara agilíssimo fisicamente, com 82, e agora os Stones vão sair na sua mais uma turnê e acabam de lançar um ótimo, o último disco deles aí é sensacional. Os caras, além de não envelhecerem na idade cronológica, envelheceram menos ainda no espírito. Stones, então, para vocês. Estamos apresentando Conversa de Carro. Amigos, prosseguindo com o programa, vocês estão aí tendo umas aulinhas de Stones, do velho e bom rock and roll. Bom, eu sou tarado pelos Rolling Stones, né? Então eu meio obrigo vocês a seguirem o meu gosto aqui no domingo. Bom, não vou ser tão, como é que eu posso dizer, fazer uma autocrítica tão dura comigo mesmo, porque já ofereci nesses anos todos aí o bom e do melhor do rock and roll para os ouvintes aqui do Conversa de Carro e ouvintes da Guaíba em geral. Quem não gostava de rock, talvez, vendo aí o material que eu larguei, talvez até tenham começado a gostar desse rock que marcou minha vida. E eu realmente digo para vocês que eu amo rock and roll. Comecei a curtir rock com 15 anos de idade, tenho 75 em cima e continuo curtindo rock aí de manhã à noite, né? Não, de manhã à noite não, né? Agora já não tenho mais nem orelha para tanta coisa, mas continuo um fã do rock and roll. Mas aqui o programa não é rock and roll, o programa é automóvel.
E eu vinha falando de proeminência dos chineses no mercado mundial, Estreito de Hormuz, geopolítica hoje marca muito automóvel. Eu queria só fazer uma interrupçãozinha, porque eu não gosto de fornecer informações, falar sobre temas que eu tenho que conhecer, tenho que dominar. E realmente, claro que eu não fiz, antes de fazer esse programa, eu não fiz um estudo aprofundado, por exemplo, sobre o Dieselgate, porque eu me lembro as dezenas de matérias que eu fiz, inclusive no caderno de Carros e Motos Correio do Povo, que naquela época era um caderno impresso, que chegou a ter 12, 14 páginas, e hoje você sabe que houve uma migração muito grande do jornalismo de papel para o jornalismo digital, e se vocês quiserem continuar tendo notícias em primeira mão, mas aí são notícias analisadas, né? O meu trabalho no Correio do Povo hoje, no blog de Carros e Motos, ele é muito analítico, né? Eu vou mais fundo, eu vou nos bastidores, e mesmo os testes de carros que eu faço são testes que tem todo um lado emocional e um lado técnico, né? Mas ali garanto que vocês conhecem um pouco mais os carros que eu experimento, que eu testo através do blog de Carros e Motos do Correio do Povo. Eu falava no início do programa, eu quero fazer uma retificação. Eu errei com o negócio do Martin Winterkorn, o presidente mundial, pois o auge do Dieselgate foi em torno de 2018, 2019, quando começaram a aparecer as primeiras denúncias no mercado alemão e principalmente no mercado norte-americano, onde o marketing da Audi era fortíssimo com o Blue Diesel, como eu falei para vocês. Eu participei daquelas campanhas do Blue Diesel, até testando o carro com Blue Diesel na Alemanha, com vida Volkswagen. Aliás, eu devo a Volkswagen até ter cursado lá a direção defensiva no Automóvel Clube da Alemanha, no ADAC, famoso ADAC, maravilhoso ADAC. E começou lá por 2008, 2009 as denúncias. E em 2015 que veio à tona esse grande escândalo, quando o público em geral soube que mais de 12 milhões de carros tinham motores falsificados, carros da Audi. Isso para a Audi, que não era uma produtora de grande volume, foi um impacto negativo tremendo. E a partir daí, lá por investigações internas, das quais participaram, inclusive o FBI nos Estados Unidos, participou a polícia mais evoluída da Alemanha, fizeram pesquisas dentro da fábrica e chegaram a um cara que serviu como whistleblower. O whistleblower é o dedo duro, né? O cara que falou que havia, sim, um grupo de engenheiros que falsificava motores sob o comando e não deu o nome. Até que depois veio à tona que o Martin Winterkorn, o presidente mundial, ele estava envolvido. E a partir de 2015 explodiu esse escândalo, foi terrível para a Volkswagen, a perda de conceito da Volkswagen demorou horrores para essa Volkswagen recuperar seu conceito na Alemanha, como eu disse. O alemão não gosta de enrolação, Bom, quem frequentou a Alemanha, eu frequentei muito a Alemanha, realmente a honestidade lá dentro é alguma coisa, é chocante, né? Porque ninguém é desonesto na Alemanha, principalmente em hotéis e restaurantes, em qualquer coisa que você faça, você tem informações concretas sobre as coisas. Por exemplo, compra uma roupa que é aquele preço, não vai ter modificação, né? Eu tive um exemplo na principal loja de Frankfurt, uma grande loja que tinha um atendimento completamente pessoal. Quer dizer, você escolhia a sua roupa, ia lá, você pagava, tudo automatizado, não tinha gente atendendo você. Meu Deus, como é que era mesmo? Agora o nome alemão eu esqueci. Kaufhof, que era essa loja no centro de Frankfurt. Uma grande loja. E eu cheguei lá, comprei umas 10 camisas, aproveitando lá uma oferta, e esqueci as camisas na loja, pô. Eu fiquei desesperado, porque eu já gasto uma grana bem alta com essas camisas. Não, tão alta não, porque também não era nada tão sofisticado. Mas eu fiquei muito chateado. Aí o outro dia eu fui lá, falei, né, cheguei lá e disse que tinha esquecido um pacote e tal. Aí os caras perguntaram, qual foi o balcão que você teve por último aí? Aí eu falei, olha, aquele balcão de pagamento ali.
Bom, eles acharam o pacote e não pediram nada para mim. Eles pediram o que tem nesse pacote? Eu disse, camisas. Aí o cara viu que era camisas, né? Ele disse assim, tudo bem, pega o seu pacote, agradecemos a sua presença aqui na loja e tchau. Quer dizer, não desconfiaram nada porque era a minha palavra que estava em jogo. Isso aconteceu mais de uma vez na Alemanha, inclusive quando eu aluguei na Alemanha uma câmera de vídeo, porque eu não levei a minha, era um objeto caro, e o cara da loja pegou meu nome, Renato Rossi. Oh, você tem um nome italiano? Não é italiano? Não, I'm not Italian, I'm Brazilian. E ficou amigo meu lá, não me pediu um documento, me largou uma câmera super cara e só pediu a devolução, que seria a devolução de 2 dias depois, como eu fiz o salão de Frankfurt com um cameraman profissional, com a câmera que eu tinha alugado. E eu sei dizer que é sensacional, quer dizer, confiança na pessoa. E acredito que isso não tenha mudado de 2015, 2014, 2013, quando eu fazia o Salão de Frankfurt. Não, esses são conceitos morais que não mudam. E como eu disse, né, talvez eles tenham aprendido também a terem mais atenção na questão humana também, depois de toda a mancada que a Alemanha deu de se envolver com aquele assassino que foi o Hitler, né? Bom, agora voltando ao que nós estávamos falando, então em 2015 explode o Dieselgate, e aí, na verdade, foi uma grande lição para a Volkswagen também, que passou a triplicar, quadriplicar os seus processos de verificação, dentro das fábricas da Alemanha. Principalmente na Alemanha e também no resto do mundo, mas ninguém mais teve coragem de fazer qualquer mistificação. Eu só fico triste porque o grande bandido dessa história, que foi o presidente mundial da Volkswagen, Martin Winterkorn, que sumiu do mapa, ele não pegou cadeia. Aconteceu alguma coisa que o governo alemão meio livrou o lado dele, porque ele era um grande executivo da Alemanha, né? Bom, agora chegamos aqui nos temas atuais, né? E, como eu disse, né, nas próximas semanas nós veremos então o que vai acontecer com o carro elétrico no mundo devido a esse conflito tremendo lá no Estreito de Hormuz e que pode se ampliar para todo o Oriente Médio. Então é um negócio cruel isso aí, é perigoso, porque ontem a China já reclamou que não quer saber de conflito por ali, que o Estreito de Hormuz não pode ficar sob domínio dos americanos, porque a China importa 80% do petróleo via Estreito de Hormuz, e fica um negócio realmente muito ruim para eles, né? E a China hoje, em termos de potência global econômica, ela não fica nada a dever aos Estados Unidos da América, pelo contrário. Vamos lembrar que os Estados Unidos da América, alguns anos atrás, também era dominante no mercado automobilístico mundial. Não é mais. Hoje uma Ford, por exemplo, não tem força nenhuma no mundo. Uma GM caiu muito na sua produção e no seu conceito como marca. Embora seja uma marca de respeito, como a Ford é uma marca de respeito, mas é a questão da potência dos chineses. Potência econômica. Reparem só o que esses chineses lançam de modelos no mundo, na China e no mundo. Nós temos aqui no Brasil hoje, temos que falar um pouco também sobre o nosso mercado. Reparem que o domínio está sendo dos chineses. Já tem aí no Brasil umas 16, 17 marcas, e são as marcas mais poderosas da China que estão aqui no Brasil. E marcas com um conceito global bastante forte, né? Reparem o conceito que tem a BYD hoje. A BYD está sendo uma marca que tanto ela está vencendo nos ônibus elétricos que ela está fabricando aqui no Brasil e vendendo milhares desses ônibus para a América Latina e mundo, fabricados no Brasil, e fora toda a linha que essa BYD tem, que é muito grande. E quem andou nos BYD sabe que são carros de qualidade. Pouco tempo atrás eu andei no Song, embora a BYD não empreste carros, para mim ao menos não empresta, e também pouco me interessa com isso, quem empresta é para quem quiserem, né? Eu sempre tenho meus meios de conseguir carros no mercado. Já andei no Song, por exemplo,
Song é um SUV de grande qualidade e os outros carros também têm qualidade. O Dolphin tem qualidade, o Mini Dolphin já eu tenho certas dúvidas. Aquele pequenininho que faz sucesso eu acho meio simplório, até na performance. Eu gostei muito mais do Geely X2 do que desse Mini Dolphin. Mas o público brasileiro gosta demais do Mini Dolphin, é um campeão de vendas, né? Não é um carro ruim, eu apenas estou comparando. Achei o X2 com uma dirigibilidade mais consistente. Acabei de testar o X2. Mas o poder, então, pode ainda ser ampliado, essa guerra de Hormuz, essa guerra entre Estados Unidos da América e Irã, também acredito que não vai levar a nada, só uma piora da condição econômica global, ela vai acabar beneficiando o carro elétrico, eu não tenho dúvida sobre isso. As vendas estão aumentando nas últimas semanas aí demais. E eu tenho certeza que com esse agravamento da crise, reparem os índices de vendas da semana passada. Eu, ao menos, vou fazer uma pesquisa bastante ampliada de o que está se vendendo de carro elétrico no mundo e principalmente no mercado europeu. Mas o Brasil está se tornando um mercado respeitável na eletrificação. E que me surpreende que são os carros puramente elétricos. Não é aqui no Brasil, não está vendendo híbrido como eles gostariam de vender. Até porque o brasileiro já aprendeu com o híbrido bastante, né? O híbrido é um carro poluente. Ele tem um motor a petróleo, um motor a gasolina, um motor a diesel e tem um motor elétrico, um ou dois motores elétricos. Então não é aquele negócio realmente do chinês, do carro verde, nós somos, né? Eu acho que os chineses também se flagraram que com carros híbridos eles estão jogando contra o marketing deles. Porque eles estão abrindo mão da eletrificação pura para colocar carro a combustível, carro a gasolina, carro com motor a combustão no carro. Isso perde muito do efeito elétrico, né? Eu não sei para que botar um carro, é só para aumentar a autonomia, é para isso que eles botaram, porque aqui no Brasil eles se depararam com um enorme território, né? Como eles têm também um enorme território na China, mas a China tem centenas de milhares de carregadores espalhados lá pelas cidades chinesas e pelas estradas da China. A China reformulou toda a sua rede estradal, toda a sua rede rodoviária. E não adianta os chineses agora quererem, é inescapável, né? Eles vão ter que continuar nessa trilha da eletrificação, mas para eles, para a China, o carro elétrico está fazendo um enorme benefício. Ele está despoluindo as cidades da China. As cidades estão muito mais silenciosas, me disse um jornalista amigo meu, que esteve agora no salão lá de Xangai, e me contava, né, que é o meu grande amigo Quintanilha, o Sérgio Quintanilha, que é um dos melhores jornalistas do Brasil, me contando do silêncio agora das cidades da China. É impressionante como já houve um efeito já no silêncio das cidades, pelo uso intensivo do carro elétrico. E agora, com essa quiprocó todo aí do Estreito de Hormuz, sem dúvida nenhuma, a tendência é que aumente mais ainda a demanda pelo carro elétrico em todos os mercados do mundo. Eu acredito que vai haver aqui no Brasil também. O Brasil, nós estamos integrados logicamente a uma rede mundial de comunicação. Hoje o mundo é uma coisa só, né? O que está lá está aqui, a informação é instantânea, a instantaneidade da informação modificou o comportamento do cidadão global. Hoje nós sabemos tudo, queremos tudo. A prova está que os carros hoje nem pensar de lançar no Brasil algum carro meio defasado já na tecnologia, ou que foi lançada há muito tempo lá no mercado, nos mercados do primeiro mundo, e chegar atrasado aqui no Brasil, como sempre acontecia. Hoje não, é up to date. Lançou um modelo lá, e os chineses são reis dessa atualização. Eles lançam lá um novo modelo do Song, um novo modelo. Agora, por exemplo, essa semana foi apresentado lá na China o Seal 8. Aí eu fiquei pensando, mas eu não sei como é que eles conseguem, que grana eles investem, porque há pouco tempo atrás, nós estamos em 2026, em 2024 eu testava a novidade aqui no Brasil, era 2023, final de 2023, eu testava lá em São Paulo, em Interlagos, ao Seal, aquele carro poderoso em desempenho,
Tinha 531 HPs, agora já tem mais. Era o Seal número 1, e belo, inclusive, no design. Belo sedã esportivo. E agora está no Seal 8. Ontem eu vi as fotos e vídeos dele, do Seal 8, na imprensa mundial, e tá, inclusive, já mudaram o design também, já está mais acupesado. Antes era um sedã mais tradicional, mas com uma linha muito baixa de cintura, um carro muito agressivo no design. Agora já está no Seal 8. Amigos, não passaram o quê? 4 anos, 5 anos? Para os caras fazerem 5 versões, 5 modelos do mesmo, mantiveram praticamente só o nome. Agora, eles trocam de carro como trocam uma camisa. Não é o caso de um brasileiro que dá um duro desgraçado para ter o seu carrinho, né? E sorte que aqui no Brasil ainda 90% dos carros vendidos são carros a combustão. E se você for ver, se nós formos ver os 10 mais vendidos, tem ali os carros que são manjados no mercado brasileiro, né? Tem o Polo, que é um bom carro, tem o Argo, tem SUV também a combustão, tem o Creta, tem o Onix e por aí vai. Não são carros elétricos. Os 10 mais vendidos no Brasil são carros, somente tá ali o Dolphin, que é elétrico e agora está entrando uma versão híbrida, que está ali como fugindo dos carros, que estão todos carros de tração tradicional, de carros a combustão. Ainda não estamos nessa de ter 10 carros ou 20 carros, sendo os 20 mais vendidos elétricos, como é o caso dos países nórdicos lá da Europa. Não tem mais carro a combustão na lista dos mais vendidos. Mas acredito que também, pelo aumento muito radical que está havendo na compra de elétricos, é só a gente ir nessas revendas aí de carros elétricos aí durante a semana, para dar uma olhadinha. Elas estão, em geral, cheias. Fim de semana, mais ainda. Quer dizer, muita gente está comprando carro elétrico. Eu vejo aí naquela Souza Reis ali, que tem uma série de revendas, é só entrar ali naquela rede, que ela é uma rede altamente profissional, essa rede de IESA, né? E nunca vi, a IESA, ela pintou carro no mercado mundial, eles vêm lá e entram e vão até representar marcas, entendeu? É impressionante a agilidade que esses caras têm. Mas é revenda cheia, é revenda que vende. E por quê? Porque a demanda pelo carro elétrico chinês. Então, amigo, vai ser acho que a saída da mobilidade vai ser mais pelo carro elétrico mesmo, né? Acho que gasolina, se agora sofrer um baque, se houver um estreitamento do fornecimento do combustível, do petróleo através do Estreito de Hormuz, e se houver ataques a refinarias no Oriente Médio, isso aí vai ter um impacto mundial tremendo, com tremendo aumento do preço também da gasolina, né? Que já é e do diesel, e também o lado negativo disso é que vai gerar inflação, principalmente nos países emergentes, também nos Estados Unidos da América. A falta do petróleo já está se fazendo sentir no mercado norte-americano, é um mercado de quase 270 milhões de veículos, imagina só o tamanho desse mercado, 90%, 95% ou quase 100% é a combustão. Faltou petróleo, aquela economia entra em colapso. Então é um negócio realmente perigoso para o mundo, essa questão de guerra nesse momento, numa região dramática, né, do planeta, que é essa região do Oriente Médio, com toda essa dependência que o mundo tem do petróleo. Bom, amigos, tudo acaba, tudo inicia, tudo termina, né? Eu fui bastante genérico no programa hoje, no sentido de enfrentar também, genérico no sentido de não me dedicar a carro especificamente, a teste. Eu ia até fazer teste de 2 carros que eu andei agora, na semana passada, encerrei o teste de 12 dias, mas com o Geely X2, e em seguida eu fui andar com o Spark da GM. São carros que eu andei, que eu queria falar sobre eles para vocês. Mas eu acho que nós estamos aí realmente num mundo muito dramático, né, nesse final de semana. Eu, como detesto guerra de qualquer aspecto, espécie, né,
detesto o armamentismo, a guerra, a morte, é um negócio absurdo. E estamos vendo aí esse conflito tremendo no Oriente Médio, né? E agradeço demais a atenção de vocês. E temos um novo encontro no sábado que vem, sempre às 10 horas da manhã, contando com essa grande audiência da Guaíba, a qualidade da Guaíba e essa qualidade de vocês como ouvintes também. Até o próximo sábado. Please allow me to introduce myself. I'm a man of wealth and taste. I've been around for a long, long year. Stole many a man's soul and faith. I was around when Jesus Christ had his moment of doubt and pain. Made damn sure the Pilate washed his hands and sealed his face. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. But what's puzzling you is the nature of my game. Stuck around St. Petersburg when I saw it was a time for a change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank when the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you guessed my name. Oh yeah. I was puzzling you with the nature of my game. Oh yeah. Você ouviu Conversa de Carro.